Uma boa tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Você acompanha pelas parabólicas, acompanha pelo portal do Canal do Boi, sba1.com. Você também pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube. Você tem o nosso sinal aí nas TVs por assinatura. Eu destaco a NET e a TV Claro. E agora, a partir desse momento, você tem a TV Imaculada Conceição, linkada aqui com a Agricultura BR, sinal aberto em todo o Mato Grosso do Sul. Começo o programa falando a respeito de confinamento. Vou falar aqui de uma realidade do estado de São Paulo, mas que serve como exemplo em qualquer parte do país. Mas essa exemplificação é muito interessante, parte de um levantamento do CPEA, que mostra que a situação para confinar ela é praticamente inviável se você não produzir milho e também não produzir boi magro, é claro. Por que isso acontece? Boi magro vem com valores realmente em uma curva de alta, ele deve continuar subindo. Aliás, esse momento agora da segunda quinzena de março, independente das situações que são críticas, que são graves e verdadeiras a respeito do vírus que toma conta do mundo inteiro, mas independente dessa situação, as atividades continuam e no caso desse tipo de produto, o boi magro, ele continua escasso e com valores bem mais altos. A estimativa que foi lançada aqui pelo CPEA é de um valor para a cabeça de boi magro a R$ 2.800, somado a um valor de saca de milho a R$ 58,00 a saca no valor da referência de Campinas. Então, bastante alto os valores, o que deve inviabilizar o número de confinamentos no estado de São Paulo. Aqui o Agricultura BR traz esse destaque, ressaltando que essa realidade não é muito distinta daquilo que acontece em outras partes do país. Seja por conta da pouca disposição do gado magro, é o fator principal num confinamento, não há dúvida sobre isso, ele representa 80% do custo, o boi magro, o gado magro, e também aquilo que ele vai se alimentar para ter uma terminação mais rápida. No caso, o principal deles é o milho, mas o milho mais alto, ele puxa o preço também de outros produtos que são energéticos para os animais e que também provocam engorda. Então, temos aí um cenário de fortes dificuldades para confinamento no país em 2020, pegando aí como exemplo o estado de São Paulo, mas aí você considera aí qualquer estado brasileiro na mesma situação. Sigo falando de bovinocultura e agora falo dos dados que foram apresentados nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em relação aos abates oficiais no ano de 2019. E de acordo com os números apresentados pelo IBGE, o abate de bovinos totalizou 32.440.000 cabeças no ano passado, uma elevação de 1,2% frente aos dados que foram alcançados em 2018. Vamos dar uma olhada no número completo aqui em relação ao abate de bovinos. Total, como eu disse, 32.440.000 cabeças, alta de 1,1%. O resultado é a terceira alta consecutiva na série histórica após quedas registradas em 2014, 2015 e também 2016. Um outro fator que chama atenção é a divisão dos abates aqui no Brasil. Ora, o estado do Mato Grosso segue liderando os abates do país, tem aí cerca de 17% de tudo que é abatido no país acontece no estado do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul é o segundo estado que mais abateu, com 11%. Vamos dar uma olhada nesse cenário, como é que ficaram os abates por estado ou a participação por estados. Você vê aqui os três principais não poderiam estar em região diferente, os três são no centro-oeste. Mato Grosso abateu 17,4%
17,4% do total do Brasil no ano passado, 17,4% dos 32.440.000 cabeças. Mato Grosso do Sul é o segundo estado com a maior porcentagem de abates geral, chegou a 11,1%, de acordo com os dados do IBGE para o ano de 2019. Já o estado de Goiás alcançou 10,3%. Esses são os números que eu trago aqui registrados para o abate de bovinos, os 3 principais estados em abates no Brasil. Só para fazer um adendo aqui, Mato Grosso abateu 430.550 unidades, Mato Grosso do Sul abateu 291.540 unidades aqui que foram abatidas, considerando aqui o aumento o que foi aumentado nesse último ano de 2019 frente ao ano de 2018, de acordo com o IBGE. Antes de encerrar o assunto pecuária, aqui no Agricultura BR, a gente fala de pecuária, mas sempre falando sobre mercado, não sobre o aspecto técnico, você não vai acompanhar números em relação às cotações. Por que isso acontece? Ora, você sabe muito bem que 2 importantes indústrias frigoríficas se afastaram do mercado, não estão comprando e com isso os compradores também se afastaram. Então não há valores de referência para trazermos aqui em relação às cotações do boi gordo. Vamos esperar essa situação difícil passar. É importante que cada um faça a sua parte. E olha, aqui, pelo que a gente vê, inclusive vou trazer um apelo aqui do pessoal do café lá de Minas, mas seguramente não há lugar mais interessante, mais seguro para se estar do que numa fazenda. É um lugar aberto, é um lugar com pouca circulação de pessoas e, portanto, é onde se está mais seguro. Assim que passar esse momento, é muito provável que a gente tenha logo uma recuperação na cadeia produtiva, os abates voltem e aí a gente consiga trazer cotações de mercado aí para o boi. Não tem operação, então não tem cotação também. Há uma estiagem que atinge parte do Brasil, pega parte do Mato Grosso do Sul, parte do Paraná e principalmente o Rio Grande do Sul é castigado. O estado do Rio Grande do Sul é castigado com a estiagem, a falta de chuvas e aconteceu exatamente no momento mais importante para o desenvolvimento das lavouras de soja. Nós vamos acompanhar agora como é que tem sido esse momento no estado do Rio Grande do Sul. A seca tem trazido prejuízos aos produtores e você vai saber um pouco mais agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Olha, a situação aqui no Rio Grande do Sul é bastante complicada. A gente teve registro de chuva, né, ontem em algumas regiões, mas aqui em Cruz Alta choveu apenas 12 milímetros, o que, é claro, não resolve o problema da estiagem. A gente já estava aí desde o dia 24 de fevereiro sem uma gota d'água. Aí vocês imaginam a situação dos produtores rurais. Até agora já são 50 cidades com decreto de emergência homologados pela União. E, gente, já falta água para o consumo humano. Tem várias cidades sendo abastecidas com caminhão-pipa e também passando por racionamento, como o caso da cidade de Bagé. A FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, divulgou um novo levantamento sobre perdas na cultura da soja. Esses prejuízos já seriam de 46% na produção do Rio Grande do Sul. Vale lembrar, né, que a produção de leite também é muito prejudicada, a gente não tem pasto para os animais, os produtores já usaram todas as reservas de silagem, que era para o período de inverno, falta também água para o gado beber, a situação está muito complicada aqui. E olha, as previsões não são nada boas, a gente olha pelos sites de meteorologia, né, e não tem previsão de chuva pelas próximas semanas. O que complica ainda mais a situação, deixa o produtor muito complicado por aqui. E exportadores privados de soja dos Estados Unidos venderam 631.777
toneladas da oleaginosa na semana encerrada em 12 de março. Foi o que informou nesta quinta-feira, como tradicionalmente o faz, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos em seu relatório de vendas e exportações. Foi uma melhora até interessante, foi quase o dobro do que vendeu uma semana antes, na semana encerrada no dia 5 de março, os norte-americanos. Chama a atenção a participação pífia da China em relação às compras de soja dos Estados Unidos. Foram cerca de 60 mil toneladas. China segue comprando muita soja, mas compra do Brasil. Essa é a informação que eu trago aí sobre os aspectos Estados Unidos, China, Brasil. E agora eu mostro como é que está esse quadro de vendas de soja norte-americano com a confirmação de hoje. A semana é, como eu disse, encerrada em 12 de março. Vendas semanais de 631.577 toneladas. A safra atinge 34.999.000 toneladas de vendas para a campanha. E a meta é chegar a 48.310.000 toneladas, de acordo com o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Falei dos Estados Unidos, vamos dar uma olhada como é que está a soja em Chicago. Por lá também tem muita movimentação em relação ao coronavírus, as ruas estão vazias, as operações seguem de maneira remota. Essa situação de operar de maneira remota também é outro fator interessante. Quem puder estar em fazenda é ótimo, quem puder operar de maneira remota de casa é melhor ainda. Vamos dar uma olhada agora como é que vem soja em Chicago. Soja em Chicago vem com uma forte alta, esse é o aspecto dos mais interessantes agora. Nós temos aqui soja com uma recuperação muito interessante. Maio, $8,47 mais 4 bushel, chegando aqui uma alta, eu vou calcular rapidamente, mas essa alta está chegando próximo, neste momento, a alta de quase 3%. Julho, $8,52 o bushel. Agosto, $8,53 mais 6. Setembro, $8,53 mais 2 por bushel. E que animação é essa? Essa animação vem, primeiro, um fator que é claro, as posições estavam com valores muito baixos, muita gente aproveita para fazer as aquisições com preço mais barato. A outra é em relação a um grupo de países que envolve Estados Unidos, envolve México, Canadá, Brasil também está envolvido. Isso vai fazer com o seguinte, deve ter um forte valor de recursos disponibilizados no mercado, que vai ser colocado pelo Banco Central norte-americano e também o Banco Central norte-americano disponibilizando para os bancos centrais de Brasil, Coreia do Sul, México, Canadá e outros países que agora não vou lembrar o nome, mas são vários países que vão participar disso. E o que vai acontecer? O Banco Central vai colocar esse recurso disponível, aqui no Brasil, por exemplo, em relação à aquisição de dólar e depois vender para os Estados Unidos com alguns juros. Isso deve dar uma segurança maior na recuperação de mercados e na contenção do dólar, que está extremamente escasso no mundo todo. Vamos seguir falando de economia, falei de dólar, né? Tem essa expectativa de acontecer, é muito provável que aconteça, porque Estados Unidos está encabeçando essa iniciativa e todos os países que participam são parceiros dos norte-americanos. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar agora. Dólar cede, sai caindo 1,07%, neste momento cai a moeda norte-americana para R$ 5,14 mais um, é o que eu vou destacando agora no Agricultura BR neste momento. É o que eu vou trazendo aqui de informação, dólar cai. E olha, esse assunto que eu falei agora, né, acabei de dizer a respeito desse grupo de países, é os Estados Unidos mais 10. Um desses 10 é o Brasil, deve colocar uma quantidade de recurso financeiro muito melhor no mercado internacional, fazer aquisição de dólares. O Pulga vai explicar isso melhor. É muito melhor o Pulga explicando isso, ele está acompanhando isso o dia todo. É uma das propostas mais interessantes, Pulga, para começar a enxergar uma recuperação de mercado, ainda que a crise causada pelo vírus ainda esteja aí acontecendo no mundo todo. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Foi uma decisão do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele definitivamente abriu as torneiras para que os bancos centrais de outros 9 países tenham acesso a dólares e, com isso, a expectativa de impedir que essa epidemia de coronavírus cause uma crise econômica global. O Federal Reserve permite, portanto, que aqueles swaps cambiais, né, em que o Banco Central norte-americano aceita outras moedas como garantia em troca de dólares, vai permitir a esses 9 países, pelos próximos 6 meses, que eles acessem até 450 bilhões de dólares. Né? Quais são os países que foram beneficiados? O Brasil,
A Austrália, Coreia do Sul, México, Singapura, também a Suécia, a Dinamarca, a Noruega e a Nova Zelândia. Elas podem acessar um total combinado de até 450 bilhões de dólares, dinheiro que visa garantir o sistema financeiro dependente de dólares, lógico que ele continue a funcionar. Portanto, liquidez para o mercado, favorecendo bancos centrais desses 9 países, inclusive o Brasil. Mas não é a única notícia que nós temos de Banco Central atuando para minorar essa crise em todo o mercado financeiro internacional. O Banco Central Europeu já anunciou um novo pacote de 750 bilhões de euros para combater os efeitos dessa pandemia. O Banco Central Europeu já anunciou ontem à noite, quarta-feira, um novo programa temporário no valor de 750 bilhões de euros, cerca de 820 bilhões de dólares, para combater o efeito dessa pandemia. O que pretende se fazer com esse dinheiro é comprar ativos de empresas que estejam aí com problemas, né? Ele foi nomeado como Programa Emergencial de Combate à Pandemia. Um novo programa vai incluir todas as categorias de ativos que já podem ser adquiridos sob o programa de compra de ativos do Banco Central Europeu. Agora, os requisitos para decidir quais são esses ativos serão suspensos para os títulos emitidos pelo governo da Grécia, portanto a Grécia está fora. A alocação de ativos está sujeita aí ao capital que determina essas compras, né? Mas serão flexibilizados para permitir flutuações aí ao longo desse período de compras. Resumindo, papéis ruins, títulos ruins neste momento serão comprados também pelo Banco Central Europeu. As compras serão efetuadas pelo menos até o final deste ano. Portanto, já há liberação de recursos para atenuar problemas em diferentes países do mundo. Banco Central Europeu e também do Federal Reserve, permitindo aí que esses 9 países, incluindo o Brasil, tenham acesso a bilhões de dólares para fazer, vamos dizer, frente a essa provável falta de liquidez, porque a recessão já é vista como certa em toda a economia global. Diante disso, o que ocorre com o dólar? Bom, o dólar chegou a operar em alta hoje, passou de R$ 5,20, foi a R$ 5,20 mais 60, por pouco não atingiu R$ 5,21, agora recua. Agora recua pouco mais de 1%, cai para R$ 5,13 mais 86, abaixo de R$ 5,14, mas o que se espera agora é um ajuste no mercado, atenuando uma disparada para o dólar no mercado e, lógico, o que nós vamos ver agora, uma derrocada nas principais bolsas do mundo. Agora há pouco eu acompanhava aqui de São Paulo a evolução dos negócios com os principais índices das maiores bolsas da Europa e dos Estados Unidos. E a perspectiva é de um dia de baixa. Agora há pouco, queda nos principais índices dos Estados Unidos, o Standard & Poor's 500, também. Apenas Nasdaq tinha uma leve alta de menos de 0,5%, mas os principais índices americanos vinham em queda, né? Não só Standard & Poor's 500, como outros índices também que indicam dados sobre a economia americana. Até porque a economia americana apontou agora um aumento do pedido de auxílio-desemprego lá. Portanto, se nos Estados Unidos aumentam os pedidos de seguro-desemprego, é porque há agora já uma esperada contração na economia americana, resultado, lógico, desse vírus que avança e prejudica toda a comunidade financeira internacional. Aqui na Bolsa brasileira, na BMF, antiga BMF Bovespa, agora B3, nós estamos operando com 67.277 pontos. Neste momento, temos uma alta. Agora, o índice Bovespa chegou a operar fundo hoje, abaixo de 62 mil pontos. Chegou a cair para 61.690 pontos. Agora tem uma reação, mas é uma reação tímida perto do tombo que nós tivemos na Bolsa Brasileira, assim como ocorreram nas principais bolsas do mundo. Por volta das 11 horas e 51 minutos, alguns minutos atrás, a Bolsa caía 5,67%, ou seja, voltava aí a operar bem abaixo dos 64 mil pontos. O volume financeiro até agora há pouco não passava de 6 bilhões e meio de reais, o que é muito abaixo do que nós vimos recentemente. Portanto, é de se esperar mesmo que nós tenhamos um ajuste muito abaixo daquilo até que se esperava no início desta semana. Eu gostaria de destacar que, entre as ações que mais perdem neste momento, lógico, estão as de empresas aéreas, né? Papéis, por exemplo, da Azul,
da Companhia Aérea Azul, perdia agora 9,5%, papéis da Gol perdiam 5,5%, isso sem contar que nós tivemos aí uma baixa acentuada nas últimas semanas para os papéis dessas companhias. E isso ocorre mesmo com o governo anunciando medidas, o governo brasileiro, de reembolso, ampliação de reembolso de passagens, né? Socorro a essas empresas, o que já foi amplamente divulgado hoje, ou seja, o governo federal vai socorrer empresas aéreas para que elas não tenham problemas gravíssimos, como a princípio se esperava. Neste momento que nós temos entre as ações com maiores baixas, nós temos ações, por exemplo, de bancos, né? Agora há pouco o Banco do Brasil perdia quase 10%. Nós tínhamos também ações do Itaú que vinham em queda também, estão entre as mais negociadas. Agora, os papéis da Azul reagem às vezes positivamente, há muita especulação, porque ainda não se tem claro o que ocorrerão com essas empresas aéreas, mesmo com a ajuda do governo. Então, os papéis cedem, mas em seguida sobem um pouco, há muita especulação no mercado, mas, resumindo, papéis de bancos perdem muito, papéis de empresas aéreas perdem muito nesta semana e uma ou outra alta vem apenas para acentuar, na verdade, números mais baixos, porque essas altas que às vezes acontecem com papéis de empresas na Bolsa não significam recuperação das perdas, significam, na verdade, compras feitas agora, compras de oportunidade. Alguns investidores aproveitam os preços muito baixos desses papéis, adquirem e às vezes aparece no painel algum movimento de alta. Na verdade, todos os papéis têm tido preços muito mais baixos. Isso não ocorre também só no Brasil. As principais bolsas do mundo têm problemas. Notadamente, vou repetir, empresas aéreas norte-americanas, empresas aéreas europeias, todas as empresas que trabalham na China também, as empresas aéreas têm tido problemas. Ou, resumindo, né, a situação é preocupante. Por isso, de olho nas informações, ajuste seus negócios, tenha cautela, porque nós teremos problemas daqui para frente e esses problemas não terminam nas próximas 2, 3 semanas. Haverá um forte ajuste em toda a economia mundial. E já se fala agora não em redução do crescimento do PIB brasileiro ou do PIB mundial. Na verdade, já se admite uma recessão na economia mundial em função dessa pandemia. Fabiano? Obrigado, Walter Pulga, obrigado pela participação. O Agricultura BR segue e agora a gente vai trazendo para você alguns destaques. Um dos motivos, que você tem, principalmente as ações de bancos aqui no país recuando de maneira tão forte, está ligado a algumas medidas que já foram anunciadas, que estão sendo confirmados tanto pelos bancos públicos quanto pelos bancos privados. Essas situações, elas estão relacionadas diretamente aos fatores que são de postergar as dívidas dos seus operadores, dos seus clientes. Considerando alguns bancos, Caixa Econômica, Itaú, já confirmaram que todos os vencimentos que estariam para os próximos 60 dias vão postergar sem taxas de juros. Na próxima segunda-feira, deve ser anunciado pela maior parte dos bancos novas taxas de juros, já considerando a queda da taxa Selic que aconteceu nessa última quarta-feira, vindo para 3,75% os números que foram apresentados pelo Comitê de Política Monetária Nacional. Então, observe aí o seu banco, você que tem financiamentos em voga, dê uma olhada, porque é muito provável que todos eles tenham a mesma atitude. A atitude tem sido o seguinte: são 60 dias postergado, que venceria nos próximos 60 dias, posterga e assim por diante, e pode acontecer por mais 120 dias, pelo menos nos bancos públicos, no caso da Caixa Econômica Federal. Falo agora a respeito de Porto, porque os portos de Santos e Paranaguá divulgaram uma nota conjunta confirmando que vão permanecer com todas as suas operações normais de carga e descarga de navios, de trens e também de caminhões. Também a nota conjunta afirma que todas as medidas em relação à segurança dos trabalhadores estão sendo tomadas. Porto de Paranaguá, por exemplo, trouxe alguns levantamentos que mostram aqui dados que movimentou 3.800.000 toneladas de carga durante o período, com 114 atracações, 27.647 caminhões passaram ali pelo Porto
de Paranaguá, destaque aqui do Agricultura BR. Já que eu estou falando de porto, vamos dar uma olhada como é que vem o valor da soja negociado em algum dos mais importantes portos do país. Eu trago aqui o que vem acontecendo em Paranaguá, Santos, por conta dessa situação. Por que a gente está dando essa nota? Porque o sindicato dos estivadores lá em Santos disseram que não iam trabalhar. Então a gente está sem referência de valores para a soja no porto, está relacionado a esse fator, mas Paranaguá tem. Paranaguá vem com R$ 98,50 a saca de 60 quilos neste momento, de acordo com a apuração da Grãos Corretora. Esse é um valor recorde para o período, não há dúvida sobre isso. Paranaguá tem valores, e também outros portos, como Rio Grande também estão com valores recordes. Isso acontece por dois motivos. Primeiro, o prêmio pago no porto é extremamente elevado. A China compra a soja do Brasil. Eu acabei de trazer na abertura do programa o que eles compraram dos Estados Unidos. Foi pífia a compra da China na última semana, apenas 60 mil toneladas. A concentração de compras continua sobre o Brasil. Somado a um dólar que está acima de R$ 5,00, a conversão, na hora que vem para a moeda brasileira, é de realmente um valor de saca de soja muito interessante para o produtor. E é por isso que está tão adiantada a comercialização do Brasil, tanto na safra atual, quanto também para 2020-2021. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu vou voltar com mais informações e vamos falar sobre tecnologia também. Nós vamos falar sobre o que a Keep International tem apresentado, vamos ter aqui convidados dentro do nosso estúdio para conversar a respeito de tecnologia, resultado e muito mais para você. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Vamos falar sobre tecnologia agora aqui no Agricultura BR, elementos para melhorar produtividade, resultados do campo. Para falar a respeito deste assunto, eu recebo aqui o Fernando Denebel da Keep International, que está aqui conosco. Nós vamos falar a respeito dessa tecnologia, né? Você tem acompanhado aqui na nossa programação, principalmente no Agricultura BR, algumas informações. Fernando, primeiramente um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, aqui no Agricultura BR. Como que essa tecnologia, como é que ela consegue atuar sobre as culturas, sobre a planta? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. A tecnologia, ela sempre está presente aí em todos os segmentos e a cada vez mais melhorando. Nós temos uma tecnologia do campeão mundial em produtividade de soja e milho, Mr. Keep Coolers. É um produto aplicado via foliar, onde aplicado ele estimula a planta, melhora a eficiência através da fotossíntese e aí a planta explora melhor os seus nutrientes. Ele traz uma aceleração, dá para falar que é uma aceleração desse procedimento de fotossíntese? Como que ela atua sobre a planta? Sim, a palavra acelerar às vezes pode confundir em relação a planta chegar mais rápido no período de colheita. Não é isso. A planta ela melhora a sua eficiência aumentando os estômatos, melhorando o enraizamento. Esse é o grande diferencial. Porque o produto aplicado via foliar, ele se locomove para a raiz não come, a raiz bebe. Então, com água e alimentos, a planta automaticamente vai melhorar a sua eficiência e aumentar a sua produtividade. Fernando, deixa eu ver se eu entendi esse processo. O processo de fotossíntese vai fazer, e no caso, o produto ao ser aplicado, que é via foliar, a planta ela absorve a energia do sol, absorve os nutrientes do solo, a água que tem no solo, para produzir alimento, não é isso? E Justamente. aí, com a aplicação, ela consegue fazer isso de uma maneira mais eficiente? Justamente, é mais eficiente. Nós não estamos substituindo nada, nós estamos complementando. Tá? Então, é um produto que veio para aumentar, né, a absorção da planta através dos elementos que são dados a ela, né? O adubo, a água, né? Todos os produtos aí que nós trabalhamos já no melhoramento de cada planta, essa tecnologia melhora ela através da fotossíntese. Fotossíntese nós temos em todas as plantas, né? E em todo lugar do planeta. Então, é uma grande descoberta do Mr. Keep Coolers, melhorar a eficiência através de uma coisa que é de graça para a gente.
Deixa eu fazer uma outra pergunta. A gente está acompanhando a imagem, está conversando, está passando algumas imagens do produto e da aplicação dele. Inclusive mostrou ali várias maneiras de aplicar, está passando lá o avião Ipanema, passou o pulverizador comum, está aparecendo ali drone também. A questão que fica é que a gente viu também várias culturas. Eu vi soja, vi milho, acho que eu vi feijão também, se não estou enganado, pareceu cana. As culturas que podem ser utilizados o produto, a tecnologia, quais são elas? Até onde que nós podemos chegar para melhorar esse procedimento que é comum a toda planta? Toda planta faz fotossíntese. Sim, justamente. Nós não temos limite de plantas, né? Nós não temos uma cultura que não é recomendada. Eu posso aplicar em feijão, em cana Feijão, cana, trigo, milho, arroz. Produtor de café agora, por exemplo, né, que são normalmente, daqui a pouco eu vou falar de mercado de café, tem notícia importante para dar, o preço está melhor, café internacional. Pessoal em Minas, né, são propriedades menores, né, que tem uma realidade diferente, áreas montanhosas, também conseguimos fazer essa aplicação? Justamente. Na parte de café, por exemplo, é claro, obedecendo às regras, né, até da cultura, isso nós aplicamos na época de água, ou se for um café irrigado, se nós tivermos água disponível e alimento disponível, e o agricultor utilizar, por exemplo, de uma adubação, ou mesmo de um inseticida, de um fungicida, você pode aplicar o Keep Pro. É claro que nós temos as regras de estágios vegetativos, né, até o meados do reprodutivo, e sim no período exato de, por exemplo, o café é 5 aplicações, um intervalo de uma vez por mês, por exemplo. Entendo. Um outro fator que a gente está colocando aqui, na observação aqui da aplicação do produto, aparecendo ali também colheita, é em relação como que os tipos de plantas elas acabam trazendo resultados diferentes. Na abertura do programa de hoje, eu comecei falando sobre o mercado de bovinos. Né? Eu falei a respeito do abate IBGE, depois eu estava dizendo a respeito de como vai ser difícil confinar esse ano, caso o produtor não seja o próprio produtor ali do boi magro e também do milho. E nesse cenário, você ter uma boa produção de pastagem, ele é muito importante. Você conseguir ter uma boa forragem para os animais, conseguir ter esse alimento na própria fazenda. É uma outra cultura, pastagem também é uma cultura no qual tem bom desempenho. Nós temos o Keep Pro Pasto, né, focado diretamente para as pastagens, sendo ela rotacionado, sendo pastos extensivos, sendo áreas para colheita de sementes, independente. Nós estamos ainda num período chuvoso, né? Nós temos ainda umidade, nós temos ainda plantas vegetando, ela não entrou em dormência. Então, pecuarista, você pode sim usar uma aplicação de Keep Pro Pasto, tá? Que é onde nos próximos 15, 20 dias a planta ainda vegetando, em seguida você deixe o pasto parado, né? E após 35, 40 dias você volta com o pasto no pasto. O que pode melhorar nessa eficiência que você acabou de falar? O produto é aplicado via folha, ele vai se translocar para a raiz, vai aumentar esse enraizamento, automaticamente vai buscar mais água e mais alimento. E quando entrar seca, né, com uma base melhor, com um enraizamento melhorado, automaticamente a sua planta vai passar um estresse hídrico menor, né? É claro, tudo tem o seu limite, porém, nas primeiras entradas aí de seca, a sua planta vai estar mais verde, mais vigorosa. E assim você vai poder colocar o seu gado e automaticamente melhorando a engorda, a arroba no caso. Isso porque, claro, se ficar mais verde por mais tempo, né, o fator nutricional da planta é ter uma manutenção um pouco mais alongada. O produtor rural que está nos acompanhando, a gente falou aqui de alguns exemplos, né, para café, no caso, para pastagem, mas falamos de soja, de cana, de milho. O produtor que está nos acompanhando, Fernando, quer saber mais sobre a tecnologia, até que é importante para o produtor veja isso, né, em áreas talvez iguais dentro da sua fazenda. A gente está vendo uma imagem ali, uma parcela onde se aplica, outra não se aplica, mas desde que tenha o mesmo potencial. O produtor quer saber mais, como é que ele faz para entrar em contato com o pessoal da Keep International? Nós estamos hoje no canal do Boi,
Nós temos o nosso site www.keeppro.com.br, lá conta toda a história, até do Keep Cooler, seus recordes. Lá nós temos vídeos, né, que mostram várias culturas, nós temos resultados de várias culturas também. Nós temos o call center que está à disposição também, 16 3761 0262. Através do call center, através do site, o nosso e-commerce, tá? E futuramente em lojas em todo o Brasil. Tá certo, Fernando. O Fernando vai ficar conosco aqui até sexta-feira, pelo menos, né? E vai participar dos programas, a gente vai continuar conversando com ele. O pessoal que tiver dúvida pode mandar aí para o programa, pode mandar para a programação do Canal do Boi. Fernando, um prazer conversar contigo e a gente continua falando por aqui no Canal do Boi, nos nossos programas. Prazer é todo meu, já estive hoje cedo falando um pouco, no período da tarde estarei em outro programa falando. Estamos juntos e tecnologia nunca é demais e vamos buscar aumentar as nossas produções com tecnologia e rentabilidade. Tá certo, Fernando. Obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco. A Agricultura BR segue e agora nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu vou falar sobre milho, mercado do milho. Você vai ter em destaque também, ainda hoje, como que foi o abate de suínos em 2019, um recorde absoluto no Brasil em relação ao abate de suínos e, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. Vou para o intervalo e volto já. O assunto por aqui na Agricultura BR agora são os suínos, abate de suínos no ano de 2019. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi recorde absoluto, atingindo 46.330.000 cabeças, 46.330.000 suínos abatidos no ano passado. Vamos dar uma olhada como é que ficou esse cenário, vamos mostrar o que aumentou em 2019 frente a 2018. Olha só o que nós temos aqui em relação à elevação para os dados. Você teve 46.330.000 cabeças abatidas, uma alta de 4,5%. Quando eu falo 4,5%, representa quase 2 milhões de animais que foram abatidos a mais neste último ano, mostrando que a demanda chinesa aí por carnes realmente disparou e isso fez com que se tivesse ali uma situação totalmente diferente já no ano passado para a carne suína produzida aqui no Brasil. Bovina também, como você viu, bovina subiu 1,2%, eu falei logo na abertura do programa. Vou mostrar agora que o sul do país, principalmente Santa Catarina, segue liderando os abates de suínos no país. Foi o que aconteceu no ano passado. Você tem aqui a participação, os 3 estados do sul juntos. Aqui dá para falar que eles conseguem produzir ou abater, produzir e abater mais de 60% de tudo que é feito no Brasil em relação à produção e abate de suínos. Santa Catarina abateu 27%. Paraná, 19,9% do total que foi abatido no Brasil, como eu disse, 46.330.000 cabeças. Já o Rio Grande do Sul abateu 18,1%, é um total domínio que nós temos em relação ao que aconteceu com o abate de suínos no Brasil no último ano. Agora, um outro fator que antes de trazer aqui para você cotações de mercado, que eu acho importante ressaltar, é em relação ao momento. Era esperado que se tivesse uma tirada de pé, neste momento, em diversos setores. No caso, por exemplo, eu falava que não tem cotação bovina, porque se não tem ninguém comprando, também não tem ninguém vendendo. Então, não tem cotação mesmo, tá? E claro que não é uma teoria de conspiração, pode até ser, mas muita gente se aproveitou, a indústria, de certo modo, se aproveita para fazer com que se tenha pressão negativa sobre preços no Brasil. As grandes indústrias paralisaram suas plantas frigoríficas e o pecuarista disse que não vai vender mesmo por um preço mais baixo. Então, fica de olho nisso. Mas em relação aos embarques e à demanda, não há dúvida. O segundo semestre é de forte aquecimento. No caso da China, que é o maior consumidor e o maior cliente do Brasil, isso já volta a acontecer em
pouco espaço de tempo, independente da situação chinesa. Apesar de muita gente até plantar a história lá que a China provocou isso aí, não tem sentido, né? Não tem fator econômico nenhum que justifique uma coisa dessa ser dita. China tem uma redução muito forte na sua economia, que pode colocar, inclusive, a China pela primeira vez em 40 anos com redução na sua economia. Mas a sua demanda por alimentos não para mesmo, tanto que soja não param de comprar e carne suína e carne bovina devem seguir comprando muito, principalmente a partir de julho, a partir do segundo semestre. E a União da Indústria Canavieira do Brasil, com parceria com o Ministério da Agricultura, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Saúde e também a Anvisa, vão produzir dentro das usinas brasileiras álcool em gel para distribuição principalmente nos locais que têm atendimento público, como hospitais. É o que nós vamos agora conferir nessa mensagem que foi gravada pelo presidente da Única, o Evandro Gussi. As associadas da Única tomaram uma decisão de extrema relevância nesse momento crítico pelo qual nós estamos passando por ocasião da pandemia do coronavírus. Nós vamos contribuir com os suprimentos de álcool 70 para a rede pública de saúde naqueles estados e nos serviços públicos que demandarem o suprimento de álcool 70. Ele é extremamente eficaz para a limpeza de superfícies, inclusive para a utilização também em pessoas seguindo, obviamente, as especificações médicas e farmacêuticas. O esforço das nossas associadas é disponibilizar aos governos estaduais, a partir das secretarias de saúde, numa articulação com vários órgãos do governo federal. Ministério da Agricultura, Ministério de Minas e Energia, Ministério da Saúde, a Anvisa está tendo um papel extremamente importante nesse processo, autorizando a produção e distribuição desse produto que não era possível até agora. Esperamos agora as demandas dos governos estaduais, que concentrarão a operação desses processos, e esperamos, sinceramente, ajudar ao máximo o Brasil, o serviço público de saúde, nesse momento delicado da nossa história. E olha, quem também anunciou que vai ter parte da sua produção industrial voltada para a fabricação de álcool em gel para distribuição em hospitais e também locais de atendimento ao público foi a Ambev, que é uma indústria que tem diversas marcas de bebidas alcoólicas, cerveja principalmente, que vai fazer esse processo. É importante, então, a gente traz destaque, iniciativa positiva, a gente fala aqui sim no Canal do Boi. E o Agricultura BR traz agora os valores negociados em portos no Brasil. Não temos o valor do Porto de Santos, apesar da associação, a administração do Porto de Santos dizer que não tem paralisação por lá. Mas não tem soja, não tem milho. Vamos dar uma olhada como é que está o valor em Paranaguá. Você vê aqui o valor lá em cima, R$ 45,70 a saca de milho nesta quinta-feira, 19 de março, de acordo com a apuração da Grãos Corretora.
Nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou seu relatório de vendas e exportações com um movimento até o último dia 12 de março. E foi um total de 904 mil, um pouco mais que 904 mil toneladas vendidas pelos norte-americanos, pelos exportadores. Uma queda forte frente à última semana de 39% e queda também frente à média das últimas 4 semanas, que foi de 17%. Vamos ver os números aqui e ver a meta de exportação dos Estados Unidos, semana encerrada em 12 de março, com 940.500 toneladas comercializadas. Na safra, os Estados Unidos venderam 29 milhões e 10 mil toneladas para uma meta total de 52 milhões e 460 mil toneladas de milho que devem ser vendidas pelos norte-americanos, segundo eles. Vamos dar uma olhada então como é que está milho em Chicago agora. Milho não tem força para subida por conta das questões relacionadas a petróleo e hoje vai encontrando esse fator aqui, ó. Vai melhorando a situação, né? Tem uma recuperação, nada que devolva nem a 3,80, mas é alguma coisa, né? Uma alta muito forte, alta de 4% aqui nas posições negociadas com milho nos Estados Unidos. Maio, 3 dólares e 52 centos o bushel. Julho, 3 dólares e 57 centos mais 6. Setembro, 3,61 e dezembro, 3 dólares e 68 centavos mais 4. São os números, os destaques que eu trago para milho negociado em Chicago, alta de quase 4% hoje. A expectativa de produção de café no estado de São Paulo tem animado as cooperativas. Os números apontam para 6 milhões de sacas. É o que nós vamos conferir na reportagem de Gustavo D'Angelo. O ramo agropecuário do cooperativismo está animado com a boa expectativa para a safra brasileira de café 2020, que será colhida entre maio e agosto. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção deve ficar entre 57,2 e 62,2 milhões de sacas. Se confirmada, será uma das mais produtivas da história. Segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, em todo o Brasil, as cooperativas são responsáveis por praticamente metade da produção de café. O setor só espera que condições climáticas inesperadas não atrapalhem as expectativas. De acordo com as entidades, o país tem aproximadamente 100 de cooperativas produtoras de café. Em São Paulo, a maior é a Cocapec, Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas de Franca, com 35 anos de história e atualmente mais de 2.500 cooperados. Ainda de acordo com a estimativa divulgada pela CONAB, o estado de São Paulo deve produzir de 5,71 a 6 milhões e 100 mil sacas de café, atrás apenas de Minas Gerais e Espírito Santo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Por aqui o assunto segue sendo café. Olha, nós temos apresentado, ontem nós trazemos um estudo do Itaú em relação às referências para negócios com café em Nova York, em libra-peso e também sacas de reais por aqui. E também como que nesse momento, ao contrário do que acontece normalmente com o café arábica, quando há uma disparada de dólar no Brasil, lá em Nova York não tem se conseguido exercer muitas pressões negativas não, tanto que vem registrando altas que tem sido acontecendo diretamente, né, nos dia a dia para o café em Nova York, enquanto que o dólar vem subindo. A gente vai continuar falando de café agora, antes de mostrar os números de negociação em Nova York neste momento. Eu vou conversar com o Walter Pulga, vou falar sobre café com ele, é a área do Pulga mesmo, café. Pulga, o cenário melhorou um pouco para o café neste momento, muita gente inclusive indicando para o produtor travamento de negócios. Pulga. Pois é, Fabiano, o que ocorre é simples de entender. A Bolsa de Nova York, onde você tem maior volume de contratos futuros de café arábica em todo o mundo, anunciou que não tem condições de certificar os estoques físicos a tempo do vencimento de contrato de maio. Atualmente, o contrato de maio é o contrato mais negociado, né? Portanto, houve o que a gente chama de uma procura rápida
pelos contratos de café. É o que a gente chama na linguagem de mercado de squeeze, né? Ou seja, quem estava vendido no mercado do café neste momento, esperando que diante de uma pandemia o consumo fosse cair, na verdade agora espera um consumo maior, já que muitas famílias ficarão em diferentes países do mundo retidas em casa. Já há estudos nesse sentido, alguns apontando que o consumo de café aumenta em todos os países, em média, aumenta quando há uma restrição de circulação. Isso ocorreu até com a SARS lá atrás, outra epidemia que nós tivemos no passado. Há estudos já indicando que o consumo aumenta, portanto, já se espera uma procura maior por café. Fora isso, há dificuldade nos portos para entrada e saída de mercadorias. Portanto, alguns países estariam com seus estoques de café mais baixos. Ora, quem tinha feito contrato futuro vendendo na Bolsa de Nova York saiu na compra agora para zerar sua posição. E nessa procura ocorreu o que a gente chama de squeeze, uma alta acentuada. Veja, agora há pouco, contrato de maio lá na Bolsa de Nova York, nós temos na tela o contrato de maio na Bolsa de Nova York. Eu peço aqui para colocarem para mim, o contrato de maio na Bolsa de Nova York está naquele outro negócio. Isso, olha, o contrato de maio sobe agora 2,35%, tem uma alta de 2,55 centavos de dólar por libra-peso, o último negócio a $1,10 mais 85, quase na verdade, $1,11 por libra-peso. O que ocorre é uma alta em todos os vencimentos. Por exemplo, o contrato mais longo, que é o contrato para julho, sobe 4,21% agora, sobe mais de 4 centavos de dólar por libra-peso, já opera 108 centavos de dólar por libra-peso. E a alta não fica restrita só ao mercado de Nova York, não. Agora há pouco, eu acompanhava aqui na B3, os contratos futuros de café arábica para setembro tinham alta de mais de 4,5%, já operavam aí quase que a 128 dólares por saca. Ou seja, temos uma alta constante para o mercado do café, na expectativa de que haja algum movimento de alta nos preços, uma procura maior por café, e é isso que está causando, vamos dizer, o chamado squeeze, né? Quem estava vendido no mercado futuro sai à compra agora para zerar sua posição. Venderam e agora precisam comprar para zerar sua posição, por isso há uma busca maior por contratos futuros de café. Fora isso, há uma ameaça, né, Fabiano? Ameaça de paralisação nos portos brasileiros, de onde partem sacas de café que sustentam boa parte do mercado mundial. Nós produzimos mais de 30% de todo o café que é produzido no mundo. O Brasil é o maior exportador mundial de café e qualquer risco de abastecimento ou de saída de café do Brasil já causa preocupação no mercado. Então, o que nós temos, na verdade, é uma preocupação no mercado, uma movimentação em bolsa por quem estava vendido no mercado de bolsa, por isso essa alta que vem agora. No entanto, vale lembrar, além dessa correria, nós temos mesmo a expectativa de um aumento no consumo de café, como apontam dados anteriores, que durante toda a crise, toda a pandemia, ou quando há disseminação de doenças pelo mundo, o consumo de café tem aumentado. Há estudos já provando isso, inclusive no Instituto de Economia Agrícola de São Paulo. Recentemente, Celso Vegro fez um artigo sobre isso, é um economista, faz pesquisa, mas ele não tinha uma explicação para esse aumento. Provavelmente, disse ele, é aumento de consumo das famílias que ficam em casa. É especulação? Ainda não há comprovação, mas já há números indicando que o consumo de café deve crescer em todos os países durante esse período que nós vivemos agora, um período de turbulência em todo o mercado, em toda a economia mundial. Fabiano? Obrigado, Pulga. Uma boa tarde para você. O Pulga estava falando, a gente até colocou a tela aqui dos negócios com café em Nova York. Vamos dar uma olhada, acho que não deu tempo suficiente para o pessoal dar uma olhada. Nós temos aqui as posições em alta. Olha como que vem bacana isso, tá? Vou até pedir para a minha equipe agora, porque agora está relacionando muito o dólar, né? Os nossos argumentos estão isso. Está girando em torno do café subindo em Nova York e o dólar alto aqui no Brasil. Prepara a tela do dólar agora também, vamos colocar na sequência. Olha só. Posição de maio, pode deixar essa tela aqui, depois a gente coloca o dólar, tá? Nós estamos com as posições de curto prazo para café, obrigado. Posição de maio para café a $1,10 mais 75 a libra-peso. Julho, posição a $1,11 mais 50 por libra-peso.
Setembro, $1, 12 centes mais 85. E dezembro, $1, 14 centes mais 50 por libra-peso. São os negócios que nós vamos destacando com o café na Bolsa de Nova York. O que chama atenção aí é que os valores agora para negociação, você pode considerar agora no mercado físico brasileiro entre 535 e 540 naquele indicador CPEA, tá? Que não é lá o valor mais alto que tem, mas é um indicador. Então, considera esse indicador aí no R$540. Mas há uma expectativa de travamento em R$600. Então, o produtor precisa estar muito atento, cafeicultor muito atento neste momento, tá? Muito atento aos seus negócios. Veja aqui na tela agora como é que está o dólar. O dólar já estava caindo bem mais, o dólar estava caindo 1% há pouco, agora tem com queda de 0,8%, né? A R$ 5,15 mais 6. Então, temos um dólar forte, independente, está acima de R$5, e com o café arábica subindo, situação raríssima de se ver. Aí é o que a gente tem visto agora, pelo menos nesses últimos 8, 9 dias. Café robusto é o destaque de agora do Agricultura BR. Vamos dar uma olhada como é que vem as posições negociadas. Nós temos posições aqui. A posição de maio tem poucos contratos e vem com queda, registrando $1.215 a tonelada. Julho, $1.243 a tonelada, vem próxima estabilidade em âmbito negativo. Setembro, $1.266, com âmbito positivo, 0,15% de alta. Novembro sobe $1.287 a tonelada, 0,69%, mas essa posição com poucos contratos negociados na Bolsa de Londres. Olha, na Argentina, o governo bem que tentou retomar as atividades portuárias de uma maneira mais natural, dando ali vazão para a saída dos produtos argentinos. A Argentina, que é o maior produtor e exportador do mundo de óleo e também farelo de soja, é o terceiro maior nos grãos de soja, mas não teve jeito. Um dos principais terminais do país, em Santa Fé, foi fechado. Ao fechar, tem ali aquela expectativa, aquela correria em relação a uma quantidade de soja menor sendo disponibilizada no mundo. Isso faz com que soja em Chicago dispare, dê uma força aqui no Brasil também. Temos aí alta de quase, colocando aqui para a soja, quase 3% nos Estados Unidos, é isso mesmo? É isso mesmo, quase 3% de alta para a soja em Chicago. Nós temos aqui maio, $8,49 mais 6 o bushel. Julho, $8,54. Agosto, $8,55 mais 2. E setembro, $8,54 mais 4. Temos ali agora, nesse momento, muita situação complexa de se entender. É importante lembrar, você viu agora há pouco a informação do governo, é importante que todo mundo se cuide, mas também é relevante que a gente continue mantendo a sanidade mental também sobre os aspectos que estão acontecendo. E sobre negócios, é muito importante ressaltar. Falava com alguns colegas, alguns investidores no dia de hoje também, olha, há um problema muito sério, há um problema muito grave, é certo que muita gente vai ter perdas, casos financeiros, espero que ninguém tenha perda de vidas ou de familiares, mas é certo também que abre-se uma grande janela de oportunidades de negócios e nós estamos vendo isso com vários produtos brasileiros, para soja, para milho, café e em breve, pode ter certeza, nós vamos ver para carne bovina e carne suína também. Agricultura BR encerra por aqui, eu volto logo mais às 16 horas na terceira edição. A todos uma ótima tarde e até mais!